Olá, alunos do sétimo ano, professor José Renato aqui com vocês. Vou estar passando aqui a apostila, vai ficar disponível na plataforma. Resolução de problemas de matemática, apostila que já foi elaborada pela SEDUC um tempo atrás. Então, nossas aulas para reforçar nossa matemática, vamos estar utilizando elas. São atividades tranquilas, fáceis de leitura, interpretação, uns exercícios também muito tranquilinho de fazer. Vocês vão gostar desse tipo de material e vão aprender bastante, tá bom? Então, tem duas habilidades aqui associadas para vocês. Problemas com números inteiros e problemas envolvendo conceitos de ângulos. Geometria e aritmética aqui, junto aqui nesse material. Que vai estar dividido aqui em três aulas. A aula 1, conhecendo os números inteiros. A aula 2, operando com os números inteiros. E a aula 3, definição e classificação. E por último vai ter umas atividades, um testezinho avaliativo para ver o quanto, medir o quanto vocês vão estar aprendendo com esse material e com as videoaulas. Então, muito bem. Aula 1, conhecendo os números inteiros. Então, nessa aula a gente vai ter uma ideia de quem são os números inteiros e como representar eles numa reta numérica. Então, veja bem. O número inteiro é todo número que pode representar uma quantidade completa, tipo 10, ou 20, ou 30, 1 milhão, 45, não tem nada fracionado, como seriam 2,8, 2,9, 5 sobre 2, isso aí já não é número inteiro, são números fracionários, são números racionais, então não representa, esses tipos de número que eu falei agora há pouco, não representam quantidades inteiras, tá bem? Então nós temos aqui uma reta numérica. Vou aumentar um pouco aqui para melhorar a visibilidade. No centro da reta numérica, você vai estar sempre colocando aqui o número zero. Tá? O zero fica no centro da reta numérica. À direita ficam os números positivos, os naturais positivos. E à esquerda, os números negativos. Né? E toda a reta numérica, podemos dizer que é constituída de números inteiros. Os naturais são inteiros também. Então, sempre colocar nessa ordem como está apresentando aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Imagina como se o zero aqui fosse um espelho. Aqui você colocou uma régua numerada de 1 a 8. A imagem dessa régua aqui, ela vai refletir para a gente os números negativos. Essa é a ideia, tá bem? Então, e outra coisa, quando você construir uma reta, tenta fazer sempre com a régua e dividir em intervalos iguais, como está aqui, ó. Os espaços têm que ser o mesmo para ter um padrão, uma medida. Tem que fazer certinho. Imagina, por exemplo, um construtor se tivesse que trabalhar com a trena que não tivesse as medidas padronizadas. Nada ia terminar certo na construção. Quando chegasse o carpinteiro, não ia conseguir encaixar a porta na medida que tinha feito. Então, a gente tem que ter padrão. É importantíssimo fazer os intervalos, as medições em espaços iguais aqui, fazer bem caprichado, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo aqui, o número zero, uma reta numérica, está faltando os outros números, né? Tem o número 0 e tem o número 10. Tá aqui o centro, a origem, um 10 com número positivo. E aqui, por exemplo, está o número P. O P eu não sei quem é ele ainda. Nós podemos identificar quem é esse P. Mas aí, o que eu vou usar como referência? Essa distância que tem entre o 0 e o 10. Essa distância não tem 10 tracinhos aqui, tem menos. Pode ser que esteja contando de 2 em 2, de 3 em 3 ou 4 em 4. Então a gente vai testar. Imagina que fosse aqui, por exemplo, de 3 em 3. Então aqui teria que ser 0, 3, 6, 9, 12 e já não deu. Aqui estaria fechando em 15. Então não é de 3 em 3. Deve estar contando de 2 em 2. Aí você conta 2, 4, 6, 8, 10. Ó, fechou certinho. Cada tracinho desse aqui está correspondendo a 2 unidades de distância. Então, para a esquerda também vão ser 2 unidades. Então, aqui você vai ter menos 2, menos 4, menos 6. O ponto P representa o número menos 6. Resolvemos então esse probleminha aqui de reta numérica, que foi achar o valor do ponto P. P igual a menos 6. Muitos problemas vão aparecer assim para vocês em atividade de matemática e RPM também. Aqui foi colocando mais outros pontos aqui, mostrando o distanciamento entre pontos, tá? Só para a gente ter uma ideia também
como visualizar. Bom, comparação de números inteiros. Para você comparar, numa reta numérica fica muito mais fácil. O número, quanto mais à esquerda tiver, menor ele é. Por exemplo, aqui o ponto P é menor que o P3 é menor que o P2. Porque aqui vale menos 4 e aqui vale menos 3. O menos 4 está mais à esquerda. Está mais distante de zero ainda à esquerda. Então ele é menor. E quanto mais distante de zero à direita, maior ele é. Quando você compara um número positivo e negativo, sempre positivo é maior. Mas entre os negativos sempre há uma certa confusão. Então você vai observar. Se ele está mais à esquerda de zero, ele é o menor. Tá bem? Então, menos 5, ele é menor que menos 3. O menos 5 está aqui, ó. Está mais à esquerda e está mais longe do zero do que o menos 3. Então ele é menor. Quanto mais distante, menor. Imagina como temperatura. Né? Menos 5 graus é uma temperatura muito mais baixa que o menos 3 graus. Faz muito mais frio. Né? O menos 5 já é maior que o 10 negativo. Claro, o menos 5 está aqui, o 10 negativo vai estar por aqui no finalzinho. Então, o 10 negativo é o menor. O menos 5 tem que ser maior que ele. 10 é maior do que o menos 20. Aí, positivo com negativo, para comparar é muito simples, que o positivo é sempre maior. E o número zero é sempre maior que qualquer número negativo. Né? Porque é melhor você não ter nada do que está devendo. Essa é a ideia, né? Então, o número zero ele é maior que qualquer número negativo. Outra ideia de números negativos é o oposto de um número positivo é um número negativo e vice-versa. O oposto de um positivo é negativo, o de um negativo é positivo. Então, por exemplo, tem um exercício pedindo, calcule o oposto de mais 1, é o menos 1. O oposto de menos 4 é 4. O oposto de zero é ele mesmo, porque não existe zero à esquerda e à direita, tá bom? Zero é único. E o oposto de 2 negativo é 2. Então, o oposto de um número é esse mesmo número, mas com sinal trocado. O oposto é só trocar, é só olhar na reta, como eu falei com vocês, como se fosse um espelho. O zero é o espelho. O 2 está espelhado em menos 2, ó. Um é oposto ao outro, porque estão à mesma distância do zero. Só que um está à esquerda, o outro está à direita. Essa é a diferença. O menos 3 é o oposto de 3. O menos 5 é o oposto de 5. Oposto também tem um sinônimo, uma palavra sinônimo para ela, que seria simétrico. Quando falar simétrico e oposto, está falando a mesma coisa. Tipo, qual o simétrico de 6? 6 negativo. Qual o simétrico de menos 3? 3 positivo. Oposto e simétrico são termos, são expressões comuns e se vê em problemas de matemática. Tá bom? O exemplo 1 já vou fazer no próximo vídeo para não estender muito isso daqui. Abraços!